Oi, Lourdes! Oi, Mara, tudo bem? Tudo Prazer estar com você. jóia? Que legal! Deixa eu convidar as pessoas aqui para a nossa live. Que bom. Seja muito bem-vinda, viu, Lourdes? Obrigada, Eu Mara. agradeço demais você ter aceitado o convite para compartilhar um pouquinho do método Dias Deus Presotti. abençoe. Como nós estamos aqui no Instagram, o Instagram só nos dá 1 hora. Eu sei que é muito pouco, 1 hora não dá para quase nada. Mas eu vi aqui, tem muitas pessoas que já conhecem o método, mas também tem muitas que não conhecem. Inclusive, nós temos familiares e profissionais de outras regiões do Brasil. Então, às vezes, quando a gente fala um pouquinho sobre a realidade aqui do Distrito Federal, a gente precisa parar um pouquinho e explicar, tá? Com Seja certeza. muito bem-vinda, viu? Ô, Mara, eu que te agradeço a oportunidade de estar falando do método. Como eu te disse, sempre falar do método para mim, eu fico muito alegre, porque a gente quer que ele se espalhe realmente. É algo que a gente faz há muitos anos, não é um. Agora que a gente saiu como é que se diz, da salinha aqui da clínica, mas já tem 10 anos de prática com ele. Então, assim, a gente sabe que ele funciona. Muitas pessoas de Brasília já fizeram curso, eu até fora de Brasília. A gente tem gente de Natal, Aham. Recife, Goiânia, Bahia, que já está utilizando o método em outros estados. Então, assim, Que para mim, sempre falar legal. dele é uma alegria. Fiquei muito feliz quando você me convidou, gratidão. Ah, Eu fiquei muito honrada de estar aqui com você. não, o meu objetivo é compartilhar conhecimento. A gente tem que abrir e transbordar o conhecimento e trocar o conhecimento. Eu vou Sim, te apresentar e aí depois a gente começa a falar. Doutor Edilson está aqui hoje, ó, o advogado do Moab, assíduo presente. Vamos lá. legal. Lourdes Dias, pedagoga, especialista em educação especial, especialista em transtorno do espectro autista, psicopedagoga, mestre em psicologia do desenvolvimento, professora coordenadora da educação precoce, coordenadora de transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, TGD-TEA, as pessoas sempre me perguntam, no Centro de Ensino Especial de Taguatinga, que é uma cidade aqui no Distrito Federal, sala de recursos, bidocente de um estudante com TEA. Atualmente, ela é pedagoga da equipe especializada de apoio à aprendizagem, que é uma equipe que nós temos aqui no Distrito Federal, composta por pedagogo, psicólogo e algumas, né, tem orientadores educacionais que coordenam o processo de inclusão dos alunos com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, né, Lourdes? É uma Isso. equipe que dá um suporte para os professores, para a equipe pedagógica. Ela Sim, realiza atendimento clínico há 10 anos na clínica Aprender, também em Taguatinga, uma região isso. aqui do Distrito Federal. Ela é proprietária dessa clínica, psicopedagoga e uma das criadoras do método Dias Presotti, que é o método que nós vamos falar hoje. A gente Sim. está vendo aqui, Lourdes, alunos do curso, pessoas que se inscreveram, pessoas que já são alunos seus. Então, Ai, está que todo mundo legal. aqui prestigiando. Muito Mas bom. vamos levar em consideração também as pessoas que não conhecem o método. Por isso, Sim, eu vou te perguntar o básico. O que sim. é um método Dias Presotti? O método Dias Presotti é voltado para o processo da aprendizagem. A princípio, da aprendizagem acadêmica. Hoje, eu não sei porque a gente tem mais psicólogos que fazem, que aprendem o método, que está dando continuidade do que o próprio pedagogo. Mas o método ele tem uma base psicopedagógica. É um método que Uhum, surgiu da experiência, do estar com os meninos na verdade, de querer que essas crianças aprendam. Não só como no uhum, ensino, no processo de ensino-aprendizagem dentro do contexto escolar. A gente também leva determinadas habilidades para a família, para que a família também possa praticar com essas crianças.
Então, a gente traz o método, que ele é muito organizado dentro do processo das aprendizagens, e a gente passa por todas as habilidades, né? Ele se fundamenta na teoria sócio-histórica, né? Então, dentro do pensamento do Vygotsky, né? O que o Uhum. Vygotsky pode nos trazer, né, há tanto tempo, e a forma como ele coloca dentro do processo da mediação, seja ela escolar, seja ela clínica, seja ela familiar, do contexto de ter essa criança, que você parte do princípio que todos são capazes de aprender. A forma de ensinar é que muda. Então, desde o Aham. início, esse foi o nosso olhar. De que forma nós poderíamos trabalhar para que essa criança conseguisse aprender. Então, assim, nós sabemos que dentro do espectro, o nosso menino ele tem um olhar diferenciado, ele tem uma forma de ser diferenciada. Se ele apresenta essa forma de ser diferenciada, nós precisamos arrumar uma maneira de chegar até essa criança. Então, eu não vou trazer essa criança para que ela aprenda comigo, e sim, eu vou até onde ela está, com as habilidades que ela apresenta, com os eixos de interesse que ela tem, para que eu possa ensiná-la e, assim, ajudá-la a chegar onde eu estou. Então, é um processo que reverte, olha para essa criança no sentido de qual o tempo de espera dessa criança, qual o contato de olhar que ela tem para a atividade, de que forma ela aprende, qual a melhor maneira que eu tenho para intervir. Então, o E método aí se você aplica, já está falando da avaliação, de uma avaliação sim. diagnóstica? Não, não chega a ser uma Não. avaliação diagnóstica a nível de diagnosticar a criança dentro do espectro. O Mas que a gente diagnosticar as habilidades, diagnosticar vamos em dizer que assim, nível ele está no perceber, processo. né? Isso, no sentido de olhar para essa criança e ver em que nível ela está dentro do processo das aprendizagens, né? Uhum. O que a gente pega? A gente tem uma escala, nós montamos uma escala dentro do currículo, como a gente trabalha muito com o currículo, visando esse ambiente escolar e a preparação dessa criança para ir para um ambiente escolar. Uma das maiores Uhum. dificuldades que a gente tem com o nosso menino é o processo de sentar e se manter sentado dentro do contexto escolar, prestar atenção a uma informação, né? Trabalhar os 3 pontos da triangulação da atenção. Então, tudo isso a gente faz o treino na mesinha, que a gente chama o trabalho de mesinha. São 12 Uhum. passos, onde a gente pega a teoria da mente do Baron Cohen, a gente traz essa teoria da mente e vai organizando os passos. Primeiro, a gente trabalha o que a gente chama de díade, que essa criança deveria ter desenvolvido lá atrás. Então, a gente sabe que a criança dentro do espectro, ela não tem um lá atrás, mas ela tem uma forma diferente de, como é que se diz, de se desenvolver. Uhum. Habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas lá atrás, que não foram desenvolvidas e que são responsáveis pelo processo da aprendizagem. Então, a gente Uhum. dá, como é que se diz, dá um passinho para trás, volta lá atrás. Primeiro, o que eu faço primeiro com essa criança é dar condições para que ela consiga aprender. E essa condição, ela parte muito do contato de olhar, mas não de uma reabilitação para que essa criança saia olhando, não, não é disso. Mas que ela, pelo menos, consiga captar as informações do ambiente para que ela consiga fazer esse primeiro pareamento mental, né? E à Uhum. medida que a gente foi trabalhando, Mara, a questão da linguagem também foi surgindo. Então, a gente trabalha muito com os professores de linguagem. Mas a nossa primeira intenção era: observe uma criança típica. De que forma que essa criança aprende? Primeira coisa que uma criança de desenvolvimento típico desenvolve é a triangulação dos 3 pontos de atenção. O nosso menino, ele traz uma dificuldade imensa dessa triangulação do contato de olhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar essa triangulação dos 3 pontos de atenção. Primeiro, eu sei que essa criança tem uma dificuldade enorme para olhar para mim, que estou ali para ensiná-la. Então, a gente fez um caminho, um outro caminho, como o Vygotsky fala, eu preciso encontrar uma ponte, eu preciso encontrar uma maneira para que esse conhecimento chegue até essa criança. Então, primeiro, a gente trabalha com as díades, né? Dentro dos precursores de linguagem, a gente tem uma teórica, que é a Carolina Lampreia, a Bosa, a Cleonice Bosa, aqui no Brasil, que faz esse estudo, mas a princípio ninguém apresenta nenhum método.
Então, foi a partir disso que nós começamos. Ao invés dessa criança olhar para mim, ela começa a fazer a díade como objeto. Quando ela já está olhando para esse objeto, eu vou fazer com que esse olhar triangule para mim. Então, primeiro eu vou trabalhar o processo de triangulação, que a gente chama de triangulação horizontal. Quando essa Até criança... porque, assim, só uma parte. A gente sabe que a maioria das crianças, das pessoas com TEA, elas têm mais afinidade, ou esse olhar se volta mais para objetos do que para pessoas. Então, você aproveita essa habilidade que ele já tem com os objetos aí que você traz para você, né? Isso mesmo, Mara. E aí, o que a gente faz? A gente vai para os eixos de interesse dessa criança. Quais são os eixos de interesse? Eu trago esses objetos, que é do eixo de interesse dela. E a partir do momento que ela começa a se familiarizar com esses objetos, eu começo a dar uma latência no tempo de espera dela. Então, por exemplo, se eu apresento aqui, ele começou a olhar aqui. E aí, o que eu faço? A gente trabalha o que a gente chama de movimento antecipatório. Então, nesses 12 passos, eu vou desenvolvendo, primeiro o tempo de sentar, depois o tempo de se manter sentado, depois esse movimento antecipatório, o olhar para o objeto. Então, ele não vai olhar primeiro para mim. Ele desenvolve o movimento antecipatório e olha para o objeto. Quando ele já sabe o que vai acontecer, esse objeto não é entregue. Ele faz o movimento antecipatório e eu não entrego o objeto. Quando eu não entrego o objeto, isso a gente já viu com muitas crianças, ele vai e triangula. Como se dissesse assim, por que você não me entregou? Quando ele triangula, eu entrego rapidamente. E aí a gente vai fazendo várias sessões de treino para que ele consiga compreender o que eu quero dele. O nosso método também tem uma forma diferenciada, no sentido de que a gente trabalha com terapeuta e coterapeuta. Então, são 2 terapeutas para criança. Por quê? Porque à medida que eu trago aqui, eu não vou falar assim, levanta o braço. Não, o coterapeuta vai vir atrás e vai ajudá-lo a entender o que eu quero dele. Depois que a gente desenvolve isso, eu começo a trazer esse objeto, não entrego o objeto. Quando eu não entrego, ele triangula, ele vem para cá, que a gente chama de triangulação horizontal. E aí ele começa a olhar para mim. Quando ele começa a olhar para mim, olhando para o objeto e trazendo para cá, eles começam a olhar para a minha boca. Eles não olham o meu rosto como um todo. Ele volta para a minha boca. O que a gente observou? Eu ainda estou na díade, né? Quando ele se volta para a minha boca e eu vou trabalhando o tempo de espera, ele começa a fazer gesticulações com a boca e começa a me imitar. Então, aí a gente passa para o apontar e seguir o apontar. E o apontar junto. Então, são passos. O método tem 12 passos que depois que a gente começou a implementar, organizar, trabalhar, então, assim, é um método que tem 10 anos de trabalho. E eu digo que não só 10 anos de trabalho, mas 10 anos de pesquisa também, porque a gente vem o tempo todo buscando as teorias que alicerçam esse trabalho, buscando teóricos que já têm esse trabalho, só mais a nível de diagnóstico, nós não mexemos tanto. Geralmente a criança que vem já tem o diagnóstico, então a gente utiliza essas ações e esses na comportamentos intervenção, né? no processo de intervenção. Então, eu vou trabalhar com aquilo que é mais difícil para o meu menino, que é o contato de olhar, mas a gente percebe como o Vygotsky fala lá atrás, ele também já fala um pouco sobre os precursores da linguagem, e ele diz o seguinte, o que está faltando nessa criança a nível interno, esse social precisa levar até ela. Então, foi com esse pensamento do Vygotsky, observando, eu me lembro que eu ainda estava no centro de ensino especial e eu observava, poxa, como que as crianças aprendem? Por que o meu menino não está aprendendo? O que eu preciso fazer para que ele comece a aprender? E quando a gente começou a desenvolver, eu e a Andréia trabalhando juntos, a gente viu o quanto isso é eficaz. Então, esse menino pode até lá fora não fazer esse contato de olhar, mas quando ele está aprendendo, ele já sabe fazer esse rastreamento da informação. O rastreamento da informação seria um dos últimos passos que a gente trabalha,
Então, eu trabalho a díade, depois trabalho a tríade e vou trabalhando essa triangulação dos pontos de atenção. Quando Aham. a Aí gente chega na... eu tenho só uma pergunta. E o Pode tempo fazer. todo, duas pessoas, um Sim, terapeuta de frente sim, e outro terapeuta. atrás, dando um Atrás. suporte físico, seria isso? Pode ser ele dá um auxílio, mas a nossa intenção, eu falo que é um auxílio, mas na verdade eu vejo o coterapeuta como alguém que vai clarear o que o outro deseja de mim. Então, Aham. vou te dar um É exemplo. como se Dentro do fosse um tradutor. um tradutor, né? Eu falo, se eu usar a palavra tradutor, eu geralmente falo que o terapeuta é um decodificador. Porque Isso. a nossa criança tem muita dificuldade nesse processo de interação, de diálogo entre os pais. Quando essa outra pessoa entra, isso facilita, não só no processo de aprendizagem, mas também no processo da linguagem. Por quê? Vou dar o exemplo da caneta. Quando os nossos meninos já fazem a triangulação dos 3 pontos de atenção, e aí a gente já chega na questão, a gente primeiro leva essa criança para o processo ecolálico. Por quê? Porque ele vai repetir tanto terapeuta como coterapeuta. Eu Uhum. começo a me encalar e mudo a minha pergunta, e o coterapeuta aqui respondendo junto com ele. Daqui a pouco o coterapeuta se cala e ele começa a responder A falar. sozinho, Uhum. a falar. Então a gente tem essa troca, assim, a gente tem muitas crianças que estão aí caminhando para a vida, né? E para isso que a gente trabalha. Para sair do processo ecolálico, eu vejo muito o processo ecolálico como uma consequência de uma desorganização a nível interno entre aquilo que o Vygotsky também chamou, né, dentro do pensamento e linguagem, no sentido de essa criança não conseguir fazer ou dar o primeiro significado Significado. para um objeto, que é a palavra. É. Então, caneta é uma convenção brasileira, nós socialmente chegamos até esse nome. Mas se esse nome vem sem essa imagem mental, essa informação fica solta. Uhum. Se ela fica solta, ela não tem significado. Se ela não tem significado, ela não tem utilidade. Então você vê os nossos meninos repetindo, 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 porque aquilo não faz Não tanto faz sentido. sentido. E aí Uhum. foi dentro dessa fala do Vygotsky que a gente trabalha o tempo todo com a palavra, que ele fala que a primeira coisa no sentido educativo é a palavra. Mas essa palavra só vai ter significado quando eu perceber a função do objeto. Então, Uhum. primeiro caneta, depois para que serve. E aí a gente vai aumentando e alargando esse repertório e Uhum. essa criança vai começando a fazer parte do mundo. Então, é muito interessante quando o pai começa a perceber como isso funciona, de que ele tem que dar um tempo maior, porque o nosso menino tem uma questão na função executiva, tem um déficit, que também entraria aí, que tem dificuldade para rastrear e parear informações. A Uhum. gente retorna e ensina para esse pai qual é o processo que precisa ser feito. Dentro do contexto escolar, esse professor vai aprender a fazer a triangulação do processo. E aí ele vê que essa Uhum. criança aprende. E é muito interessante. Quando você dá esse tempo, a gente chama de slow motion, esse tempo de latência percebendo. Então, vou dar um exemplo. Eu estou lá ensinando para ele, ele já faz a tríade, eu estou ensinando as vogais. Às vezes, eu falei, ele não falou nada, não conseguiu me dizer A. Quando eu tô lá no U, ele solta o quê? Um A. Uau. Por que ele fez isso? Porque o tempo de resposta, ele tá o quê? Alongado. E você Uhum. tá fora do tempo de resposta dele. Por isso que eu E te outra disse coisa, Lourdes, anteriormente, muitas informações, né? Então, muitas junta. informações, Aí, para eu processar tudo isso é tudo isso. complicado. Isso, A com Fabíola trouxe certeza. uma contribuição. A Fabíola, ela, se não me engano, ela é sua aluna no curso. O que me angustia é que dentro de sala de aula não temos duas pessoas. Como aplicar esse método sem outra pessoa? Pois nós temos profissionais já de sala de recursos que aplicam e veem excelentes resultados. Quando você está
Sozinho, você vai fazer esse processo de triangulação sem a ajuda do outro. E aí, você vai conduzir essa criança para o processo de triangulação. A Aham. gente fala assim que a gente trabalha muito em silêncio, no sentido de o que eu quero que essa criança faça, eu vou executar junto com ela. Mas não falar, agora você pega, agora não sei o quê. Não. Aham. Tudo que ele vai fazer, eu preciso dar significado junto com ele. Então, por exemplo, eu estou ensinando lá as vogais. Mostrei para ele letrinha A. Ele vai lá e encaixa. Quando ele encaixa a letrinha A, o que os nossos meninos fazem? Continua mantendo a cabecinha baixa. E aí eu tenho que fazer para que ele levante de novo e olhe. Por quê? Quando ele olha para a letrinha A, ouve a letra A, ele pareia mentalmente o nome daquela letra. E aí, quando ele termina, o que ele devia fazer? Eu termino e volto. E o nosso menino não faz. Então, a gente precisa Uhum. trabalhar essa linha média para que ele compreenda e para que ele consiga fazer esse primeiro pareamento. Então, é um pareamento não só a nível de mesinha, no concreto, mas é um pareamento também mental. Por quê? Porque a Uhum. gente está trabalhando essa área motora, a gente está trabalhando esse rastreamento visual da informação para que ele não confunda. O que a gente, assim, é muito interessante falar do método quando chega uma criança que tem uma ecolalia, que até sabe alguns substantivos, a gente vê que também Vygotsky fala disso. Ele chega num pensamento sincrético. O que é esse pensamento? No sentido de ele agrupa em um único grupo. O gato, o cavalo, o cachorro, todo mundo é um único animal. E aí eu falo para ele, quem é? Aí ele, o cachorro. Aí eu trago o gato. Quem é? O O cachorro. cachorro. E aí eu preciso organizar. Como eles também pareiam a informação à ação. Isso é um resultado da nossa pesquisa. Esse resultado já é nosso, né? Está registrado como nosso. Vou te dar um exemplo. A mãe fala, vamos esquentar sua comida. Aí na mesinha eu pergunto para ele assim, mostro a figura de um fogão e falo com ele, o que é isso? Ele fala, esquenta. Ah, Por quê? Ela levou ele para esquentar a comida, é um termo que ela utiliza. Se alguém falar fogão, ele não sabe. Por quê? Porque ele conhece aquele eletrodoméstico como como esquenta. esquenta. E aí você vê a grande confusão mental que essa criança tem. Liquidificador vira suco, camisa vira Aham. veste. Então você vê que Aham. eles têm uma forma muito diferente de processar essa informação. Eu tive uma vez, você me fez eu lembrar. Eu falei, calça meia. Aí ele ficou, né? Que ela tá falando? Porque calça é calça, o Sim, vestuário. E calça meia ficou e isso, essa é dúbio, uma em dúbio. E eu custei a entender que ele não estava entendendo, porque para ele calça é a calça de é a vestir. Como é que calça. pode? Calça meia não combinou. Não combina. E a nossa linguagem ela é muito confusa. Você Sim. falou o exemplo da meia. Às vezes a gente mostra para ele o par de meia e pergunta para ele assim: que é isso? Ele fala calça. Por quê? Isso, A eu concordo. palavra foi utilizada pela mãe. Tem criança que está dentro do processo ecolálico que a gente mostra para ele a camisa e ele fala até assim no tom da mãe, veste. Então, assim, você vê que ele trouxe a ação do ambiente, foi um primeiro pareamento mental que ele fez, mas é um pareamento mental que está desarticulado com a fala cultural que ele faz parte. E aí, Uhum. quando ele está nesse ambiente escolar, quando alguém fala com ele, pega sua meia. Não sei o que é meia, porque eu parei mentalmente que isso é calça. Então, Uhum. é nesse sentido que o método atua muito e dá muito resultado. Porque nós E vamos aí, deixa eu organizando. só complementar um pouquinho aquela fala da Fabiana anterior. O Tá. professor está sozinho, né, na Aham. sala. Vocês orientam, por exemplo, os pacientes, vocês chamam pacientes? Os meninos, como vocês chamam? Sim, porque a gente é uma equipe multidisciplinar, né? Mas os Dentro da meninos, clínica. os meninos que você atende, é porque eu chamo os meus de meninos. Eu também Vocês tenho minha. acompanham a Eu falo escola ou meu, a eu escola? falo
Eu ainda sou egoísta, eu falo meus meninos. Pois é. Mas assim, o que eu quero dizer assim, qual é o suporte que vocês dão à escola, a esse professor que está ali sozinho, ele não tem esse coterapeuta, vamos dizer assim. Sim, o que que a gente, assim, quem fez o nosso curso, que é professor, o que eles trazem para a gente é, Luz, eu começo a enxergar os meninos de uma outra maneira. Por quê? Porque a gente trabalha com um programa de ensino. Esse programa de ensino foi organizado por nós, mas nós vamos visitar o Piaget e vamos trazer aqueles 7 passos do processo de aprendizagem mental, de desenvolvimento cognitivo. E a partir disso a gente vai criando etapas, né, passo a passo, para que essa criança consiga aprender até chegar no abstrato. Que esse é o que o Vygotsky coloca muito. Eu só entro para o processo de aprendizagem se eu sair do concreto para o abstrato, quando eu consigo organizar uma ideia. Então, quando a gente conversa com esse professor, a gente tem muita criança aqui atendido, a gente ensina esse professor a fazer um programa de ensino avaliando o desenvolvimento daquela criança. Então, em que nível no processo de aprendizagem essa criança está? A gente trabalha muito com o que a gente chama de descritores, né? Dentro dos descritores, né? Do Banco Nacional do currículo mesmo, a gente vê que passo a passo ali tem todas as informações que essa criança precisa. Então, se eu vou trabalhar a escrita, onde que ela está dentro do processo da escrita? Se eu vou trabalhar leitura, onde ela está dentro do processo da leitura? As nossas crianças, muitas têm hiperlexia, mas não dá utilidade porque não tem esse pareamento mental. Então, Uhum. assim, os professores que fazem o curso, eles ficam alicerçados com ferramentas que auxiliem esse professor em como ensinar. A nossa Uhum. maior preocupação é como ensinar. O que ensinar, a professora consegue dentro do conteúdo, ela consegue, né, conteúdo escolar, mas ela tem que saber avaliar essa criança no sentido de ver em que nível que ela está dentro do processo das aprendizagens e como intervir, qual é o processo. Uhum. Então, eu falo sempre que esse processo de estar trabalhando a dia da tríade, independente do coterapeuta, eu preciso ter consciência e saber olhar para Para minha trabalhar criança também à medida do seu ambiente, dos seus dentro do recursos seu ali. ambiente. Então, assim, a gente Uhum. atende uma grande gama de professores e a gente organiza esse programa de ensino na área da escrita, na área da leitura. A gente trabalha com o colorir também, que faz parte da área da escrita. A gente trabalha com a questão da emissão da linguagem, com a recepção, porque se essa criança não é verbal, se ela tem uma praxia, se ela tem um processo ali fonoarticulatório que a impede de falar, mas ela já articula querendo falar, o trabalho continua. Ou Mas eu então não se posso. comunica de outra maneira, né, Isso que eu Lourdes? ia falar. Porque O que a gente não. falar não é a única forma de comunicação, Isso, né? é isso que eu ia dizer. A nossa preocupação é comunicação. A linguagem ela é resultado do processo da comunicação. A partir do momento que aquela criança se sente parte. Então, para o professor, o método traz um suporte muito bom. E Aham. como, assim, em Brasília, e aí eu digo, a questão psicopedagógica no processo de aprendizagem da criança com autismo, a gente tem outros métodos, mas a maioria no Brasil, eles são adaptados. Então, a gente Uhum. traz também uma questão É, cultural. brasileiro mesmo a gente não tem. A gente não tem. Então, assim, Uhum. a gente tem trabalhado muito nisso e a gente trabalha muito nisso. Eu estou aqui com você porque funciona, Mara. E assim, a Pois gente é, eu tem. tenho outra pergunta que todo mundo quer saber. Eu sou daquela que pergunta que todo Fica mundo à quer saber. vontade, eu acho bom. Pode perguntar. Vocês oferecem esse curso à distância ou só presencial? A princípio era só presencial, o curso para trabalhar em clínica. Nós estamos oferecendo, e eu queria até fazer propaganda, tá? Com Nós certeza. estamos oferecendo agora um curso online que se chama Acreditar Mais Família, né? Comunicação e autonomia da criança com autismo. Abriu hoje as inscrições, Olha! isso Gente, eu não mesmo. sabia, hein? Ai, que não, eu até anotei Surpresa aqui para para eu mim fazer também. propaganda.
Nós abrimos Legal, eu já estou anotando aqui, Lourdes. isso, e aí a gente vai até dia 31/5, tá 50%, né, de desconto aí para quem fizer sua inscrição até dia 31/5. Esse curso a gente está reestruturando, organizando esse curso para que ele consiga atingir essas pessoas na questão online, né? Quando como é que se diz ali, presencial, no tete É a tete, diferente. é diferente. Eu gosto muito, né? Porque É. você abre para pergunta, o professor traz a sua dúvida naquela hora. Mas no ano passado, nós trabalhamos com uma turma só de Taguatinga e foi maravilhoso. Então, a Kátia, que é do Acreditar Mais, ela fez o curso com a gente. Quando ela fez o curso, ela falou, gente, é isso que eu quero para a minha vida. E aí foi quando ela nos convidou para que a gente começasse a fazer como que seria esse desenho desse curso online. Então, nós estamos Aham. trabalhando com os pais, mas tem muitos professores. É um primeiro passo, né? A gente ainda vai pensar Sim. nessa estrutura. Porque o nosso método, ele tem um estágio na clínica também, que é todo organizado pela Andrea. O método é meu, o Aham. Dias é meu e o Presote é dela. Então, a gente trabalha juntas, né? Eu faço essa parte mais teórica e a Andrea faz a parte mais concreta, até porque a gente está na Secretaria de Educação e eu não consigo dar esse suporte para a Andrea, mas a Andrea está efetivamente no processo de estágio. Então, a pessoa vem para a clínica, a gente chama crianças da comunidade, faz um trabalho social aí também, Ah, para que que ele bacana. Isso para que mesmo, ele vai devolver um pouquinho, né, para a sim, sociedade. sim, sim, com A certeza. Raquel, a Raquel, lá dos Estados Unidos, está perguntando quantas horas de curso? 80 horas de curso. Mas é 80 Olha, horas mesmo esse curso que está. Assim, a gente tem colocado os artigos que falam muito sobre isso, tem muito estudo, né? A muita neurociência, leitura. e isso, a neurociência está falando que nós estamos trabalhando com neurônio pré-motor, que é a base para o processo de aprendizagem. Porque quando você trabalha, quando você consegue fazer essa criança triangular, Mara, mesmo eu não trabalhando a imitação, ela começa a imitar. É Aham, um negócio impressionante. Só que ela começa é. a A imitar, gente pensa que é mágica, mas não é não, mágica, gente, é trabalho. é É que trabalho, suar a trabalho. camisa. Olha só, Lourdes, agora tá enchendo de coisas aqui. Quero fazer parte dessa equipe. Me chama. A Fabiola tá falando. A Ah, Raquel, lá dos muito Estados bom. Unidos. Oba! São 80 horas que parecem 180. Vale muito a pena fazer o curso. A Lucy falando. É a oportunidade. Olha que bacana. Não, Eu a vejo, Lucy, Lourdes, que a as Lucy pessoas está têm aqui com a gente. sede de aprender, né? É, assim, é uma coisa que a gente vê, tanto os Sim, profissionais quanto as famílias. A gente vê que as pessoas querem realmente aprender, né? E é bem sim, legal. A Kátia está dizendo que aplicou o método em classe especial e o resultado foi fantástico. Ó, Fabiola, aí fala com a Kátia também é nossa colega. Dá para aplicar em sala com certeza. E sim. a Daniela está perguntando: e o curso presencial? Qual é o valor? Quantas horas? Eita! O curso presencial, ele fica um pouco mais salgado, né, Mar? A gente tem que alugar sala, tem que organizar, é o dia inteiro. Então, assim, o valor do último curso que a gente teve foi 2.800, né, André? Foi 2.800. O pessoal acha caro, mas quando você pensa em tudo que ele proporciona e a segurança que ele te dá, e a maior dificuldade, na minha opinião, de lidar com a criança autista é desconhecer como ela funciona. Esse Uhum. desconhecimento ele provoca, né, uma dificuldade enorme dessa criança fazer parte. Né? A Lucy, deixa eu só fazer esse comentário. A Lucy está aí, a Lucy é de sala de recurso. E a Lucy foi muito bonitinha quando ela veio fazer o curso com a gente, porque na sala de recurso você atende várias crianças. E ela, eu quero Aham. aprender para trabalhar com meus meninos autistas e tal. E aí, a Lucy, durante o curso, ela falava assim: Lourdes, mas os outros meninos fazem a dia a dia a tríade. Só os nossos meninos, Lourdes é igualzinho, realmente. Então, assim, ela conseguiu ver na prática
como os meninos funcionam dentro desse desenvolvimento típico e ela conseguiu perceber quais são as lacunas no processo de aprendizagem da nossa criança. E essas lacunas começam exatamente nesse processo de triangulação. Tem a Lampreia, ela fala o seguinte: a criança dentro do espectro ela apresenta falhas. E essas falhas, elas comprometem muito o processo de aprendizagem, porque está ligado exatamente. Então, a dificuldade, às vezes, não é falar, né, Mara? Mas é aprender e apreender desse ambiente as aprendizagens que estão ali. Então, o nosso menino ele fica muito sozinho. Se a gente não criar essa ponte para chegar até ele, Não o vai. desenvolvimento dele não vai. Não É vai. verdade. É Isso. verdade. Aí eu tenho uma outra questão. Eu vejo assim que você tem uma preocupação com a fundamentação teórica para embasar a sua prática, porque você disse que a olhos vistos a gente vê e a gente vê mesmo. Eu não tenho método nenhum, mas eu vejo assim muita coisa bacana pelo trabalho que a gente faz há muito tempo com esses meninos. Mas a minha pergunta é a seguinte: você tem a fundamentação teórica do método, mas vocês já têm pesquisas mostrando esses resultados? Pesquisas Sim, assim sim, efetivas para demonstrar sim, os sim, resultados? Porque sim. hoje as pessoas falam muito em práticas baseadas em evidência. Sim, E isso está a- vindo muito forte nesses últimos sim. tempos. Qual é a grande questão? Nós aqui dentro da clínica, a gente tem uma clientela muito boa. E você vê que não tinha muita propaganda. É um pai falando com o outro, que fala com o outro, que fala com Aham. o outro, né? A gente atende filhos de pessoas da área clínica, médico, psicólogo. Então, a gente tem uma grande gama. E esses pais ficavam assim, vocês têm que botar isso para fora, vocês têm que realmente falar do método. Até que eu falei assim, gente, André, então eu vou ter que ir para academia. Fui para academia para fazer esse estudo realmente. E foi muito interessante que a primeira turma do método teve uma mãe chamada Daniela. E o filho dela, com 7 anos, não falava. Ela falou que ele tinha apraxia. E à época eu convidei ela, então você quer fazer? Eu posso pegar seu filho para a gente ver o método? Ele foi o primeiro estudante nosso, ele fez parte da nossa pesquisa, da nossa dissertação. A gente está caminhando para um doutorado agora. A gente tem um artigo que está no Prelo, né? E eu acho Aham. que É. está aguardando aí com esse Covid, a coisa saiu toda do lugar. A gente está aguardando para a publicação. E assim, dentro da academia, foi na Universidade Católica, a professora Leda, né, Freitas, foi a pessoa que me orientou, né? Eu Ela fiz o tem muito, mestrado lá também. ela tem muito Foi. conhecimento em termos de inclusão, e ela ficou fascinada com os resultados que nós conseguimos. Então, agora a gente vai para esse doutorado para continuar as pesquisas. Ótimo. Quando a gente fala em método, as pessoas ficam assustadas, como Lourdes de Taguatinga, Andréia, né, de Taguatinga. Mas, assim, quem fez com que a gente enfrentasse nesse mundo e levasse isso para frente foram os pais. Então, hoje a gente tem gente que vem de fora para Brasília, que vem de São Paulo para cá, para que a gente possa preparar esse programa, sentar com esses profissionais. Tem pais que pagam o profissional que está aqui para vir para Uhum. Brasília fazer estágio com a gente e voltar no estado dele para fazer o trabalho com o filho dele. E foi pensando nessas dificuldades que a gente vem enfrentando, no sentido de levar isso para frente. E vale a pena, a gente tem esses 10 anos aí que a gente realmente foi para a academia para que isso Uhum. tivesse uma fundamentação teórica mais embasado, mais concreto, com o olhar de pessoas, né, dentro desse mundo científico, para Sim. que valide cientificamente o método. Não é um processo fácil, não, viu, Mara? Eu sei. É um processo dolorido, olha. Vocês aí Eu estão no também estou desempenho enfrentando um médio. doutorado, querida. Pois é, não é um processo fácil, mas ao E mesmo o tempo. método não é nem meu, hein? Eu estou imaginando para Então, assim, vocês. mas ao mesmo tempo que tem todo esse desgaste emocional, porque eu estou muito envolvida, sim, né, com o método, a gente vive o método, eu e a Andrea, diariamente, a gente vê resultados.
A gente tem crianças que não estão mais nem dentro da nossa clínica e que já caminharam. Então, Uhum. para gente, mas ao mesmo tempo é prazeroso no sentido de que tem uma pessoa lá em Natal, vou dar até o nome da Adriana, ela liga e fala assim: caramba, funciona! E isso nos alegra muito. Se funciona, Pouco se som. dá certo, Ó, por que manter isso aqui dentro, né? inclusive, assim, Tá me ouvindo? essa questão de é, teoria, de evidência, de comprovação, é até importante para vocês também, porque, Sim, vamos dizer, não tem para muito mais pessoas e para o mundo, né? A gente não tem nada muito nosso, né? Tudo que a gente tem, os testes, tudo a gente precisa traduzir, validar, a gente não tem muita coisa nossa, né? E é importante que vocês tá essa cortando, validação não necessária, que tô passe ouvindo. realmente por todo esse sistema mesmo que a própria academia ela exige para que seja cientificamente. E vale a pena vocês investirem, porque vocês vão ter de fato esse reconhecimento desse trabalho e desse tudo, né? Sim, eu acredito que é muito válido, né? Às vezes a gente chegava para determinados profissionais, falava, você trabalha com o quê? Eu falei, não, é método próprio, mas como? É um Wables? É um... Não, a gente trabalha com o processo de aprendizagem, a gente traz esses estudos nesse sentido e as pessoas ficavam meio assim, principalmente profissionais de outras áreas, de outras abordagens. Hoje a gente tá com esse embasamento teórico, os estudos não pararam, né? Agora, tudo quanto é menino, eu falo, pai, deixa eu filmar, deixa eu organizar isso. A gente tem inúmeras imagens das crianças. E como eu não acho que não é uma batalha, eu acho que não tem uma palavra. Não é fácil você trazer algo novo, mas é muito prazeroso quando você fala de algo que você acredita. Então, assim, eu acredito que nós estamos nesse momento, né? Muito estudo, muitos questionamentos. A gente já foi questionada por muitos profissionais, principalmente dentro de Brasília. Como assim, né? Trazendo algo novo. Mas é algo que a gente sabe. Hoje eu olho nos olhos de qualquer um e digo: olha, dá certo o que a gente faz. Tem muito a ver com a nossa cultura e com o nosso olhar para a criança. Como eu vejo Uhum. essa criança, nossa cultura é diferente. Você pega uma escala americana, com 3 anos, a criança corta um pão e põe pasta de amendoim dentro. Aqui no Brasil, quando é que uma mãe vai entregar uma faca para uma criança cortar um pão e botar pasta de amendoim? Então, isso eu acredito que a gente traz muito do que é cultural, do que é nosso, e com muita responsabilidade, sabe, Sim. Mara? Para estar aqui com você, a gente só começou a levar o método para frente depois que a gente terminou esse mestrado, que a coisa caminhou e que a gente tem esse embasamento, que a gente tem muitos doutores que estão nos ajudando no sentido de nos E orientar mesmo, porque a precisa gente precisa. por esse crivo mesmo. Não tem outra forma. A gente precisa passar por todas essas etapas, né? Sim, Como se fosse sim, uma não tem prova outra maneira. mesmo, para provar para o mundo que o método funciona, que é bacana, que vale a pena, mas tem toda a questão mesmo, a gente sabe, é burocrático, é científico, mas é necessário, até para vocês saírem também de uma outra forma, né? Com reconhecimento acadêmico, científico, que eu falo, para levar para o mundo, porque aí as pessoas do mundo vão conhecer também, né? Eu te E convido a vir aqui um dia para conhecer, né, a nossa clínica, conhecer o método na aplicação. Para você vir aqui um pouquinho para ver, a gente recebe muita gente que vem para estar olhando isso, né? Como essa menina disse, lá nos Estados Unidos, que está fazendo o nosso curso, a gente já tem de Portugal que está fazendo o curso também. Então, assim, a serviço da vida, né? A gente sim, sabe que é vai ter verdade. críticas, é igual você falou, mas a gente está indo no caminho correto, né? Já foi feita uma dissertação, toda baseada no método, vai sair outras coisas aí, a gente está aguardando.
mas é um Aham, processo lento também, porque é científico. Por ser com científico, ele certeza. se torna um processo lento. E Mas por agora que que tem nós outra estamos... pergunta, Lourdes, que Ah, pode eu fico falar. olhando o tempo, mas eu quero perguntar. Vocês vão fazer um livro? É, Está sim, a nos seus gente... planos? Não, a gente ganhou pela editora Apres, né, uma edição de um livro do método. Essa é só uma questão mais de tempo e de organização. Por isso Que que ainda não saiu. Era para legal! ter saído agora, em junho. Mas a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo. Com essa pandemia, a gente tem investido nessa questão de estar aqui dessa questão da comunicação, né? Mais exata, mas já está tudo no forno lá. Espero que não queime, me espere para que a gente possa editar. Que Mas já legal! tem realmente, as coisas já estão bem encaminhadas, né? A gente Ótimo! tem um pesquisador aí, pós-doutor, que está interessado em vir estudar com a gente, ele é de São Paulo. Então, enfim, Mara, a gente vai caminhando aos poucos, fazendo o que Que consegue bom! fazer, sabe? Mas sabendo que também como é que se diz, toda pessoa que criou algo novo, a gente causa um certo impacto, mas o que eu acredito que nos segura é esse trabalho, que os pais que vêm, quem faz o curso percebe que a gente realmente tem todos os passos, que não foi pego de nenhum outro método, que é algo que foi realmente trabalhado ali junto com as crianças. Então é um Deixa eu te outro, falar, agora você faz uma pose que o pessoal printa a tela para a gente ficar bem lindas. vamos sim. Muito E, bom. assim, eu tenho uma pergunta, mais outra pergunta, Lourdes, é muita pergunta. Vocês têm protocolos, no sentido, assim, da pessoa poder acompanhar esse planejamento, que eu entendi que é um planejamento individualizado, né, de Sim, acordo sim. com cada criança, com cada pessoa. E a outra pergunta, vocês atendem só crianças? Não. Mara, a gente tem uma pessoa de 30 anos que iniciou a fala. Então, assim, nós, dentro do método, dentro dos 12 passos, esse protocolo está sendo criado. Cada dispositivo do método, ele tem o seu protocolo de aplicação e tem os caminhos por onde essa criança vai passar. Quando é porque assim, a gente tem que separar esses caminhos, essas falhas que a criança traz dentro do desenvolvimento. Então, esses 12 passos é para dar condições do processo de aprendizagem. Então, esse protocolo, ele já assim, ele está saindo, quem vai estar nessa turma agora já vai pegar o protocolo. Quem estava nas outras turmas não tiveram acesso, porque é algo que está em movimento, né? Agora a gente Aham. está aí com outro profissional que está com a gente, então, assim, tem muita gente envolvida, envolvida por amor, envolvida porque quer tirar esse método de dentro da clínica e levar para o mundo. Então, desde a primeira turma até agora, teve muita diferença, quer dizer, a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito desde que a gente começou, depois que foi para o mundo acadêmico. Então, esse protocolo já existe. Quem vai fazer esse curso agora já vai ter acesso ao protocolo do método, né? Então, Que assim, legal. vamos que vamos, né? A gente faz aí um passo a Isso. passo e acreditando, pegando muita força, muita energia positiva para conseguir caminhar e Nossa, levar e eu todo mundo. desejo todo sucesso para vocês, Gratidão. torcendo para que dê tudo certo, até porque assim, a gente se conhece um pouquinho, né, Lourdes? A gente Sim, trabalha mais ou menos com os mesmos meninos, sim. e a gente vem aí há um tempo já nessa estrada, e eu, assim, de todo o coração, desejo muito sucesso para você, para a Andréia, para a equipe, porque agora a tendência é vocês agregarem, porque Sim, agora é sozinhas agregar. vocês não vão dar conta. Não, Porque, sozinhas a não, gente não vai que vocês ajudar não porque sejam não dá capazes, mas é conta. porque é impossível mesmo. Eu Sim, sim. entendo que quando a coisa cresce Vai muito, somando quando outras sai da pessoas. porta da clínica, fica grande demais. E isso é bom, porque a gente envolve outras pessoas também, outros profissionais, outras Sim, famílias. E o nosso objetivo sempre é melhorar
dar uma qualidade de vida melhor para os nossos uma meninos, para as funcionalidade. famílias, não é? Esse é o caminho. Isso. E, como se diz, eu te agradeço, né, por tudo, por ter me chamado. Me senti honrada, viu? Porque eu conheço a sua história. Como você disse, a gente está junto, mas a gente está se acompanhando ali, né? Sempre ouço o seu nome de uma forma muito positiva. Então, na hora que você me convidou, eu não fiz, como se diz, na hora, claro. Foi rapidinho, ela deu a resposta rapidinho. É um prazer. Fala para a Andréia que eu estou esperando ela agora. Andréia, Né, Andréia? Aparece aí, Andréia. Isso, tira foto, Fabíola. Um abraço para a Fabiana. Pois é, Fabiana, obrigada pelo carinho, viu? Eu me sinto honrada. Depois a gente vai ter um dia com você, porque assim, é muita coisa para a gente aprender. Mas eu falo assim, foi um início para a gente apresentar para as pessoas que não conhecem. Como eu falei, tem gente de muitos lugares aqui do Brasil, de fora também, que assistem as lives. Essa live, ela fica no IGTV, depois a gente coloca no YouTube. Então ela vai ficar. Deixa eu colocar no nosso canal, você deixa? Sim, com certeza. Gente, então, legal. Com certeza. Nós vamos trabalhar juntas para compartilhar conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Viu? E eu agradeço vocês demais. Depois a gente vai marcar uma outra oportunidade. Tá bom? Divulga aí o nosso... E cuida da Kátia aí. A Kátia também foi minha aluna, é nossa colega. Então, estamos bem. Beijo, meninas. Muito obrigada, viu? Sucesso para vocês. Obrigada. Tudo de bom. Um beijo. Obrigada.